Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta. Estou todas as terças-feiras aqui na Rádio Mundial. Hoje já começando o programa desejando a todos um feliz ano novo. Que a gente comece esse ano assim repleto de realizações. Que a gente tenha muita sorte, muita prosperidade, muito sucesso. Isso eu desejo a todos vocês ouvintes. Né, e que, se Deus quiser, esse ano vai ser muito melhor do que 2015. E como eu já faço sempre, né, para não me perder aqui, vamos lá, vamos deixando os contatos. Bom, meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Você pode ligar de segunda a segunda, 24 horas, tem gente para atender. Eu só peço que você espere até o 8º toque por aí para dar tempo da pessoa atender. Porque às vezes a pessoa está em outra ligação e demora um pouquinho, tá? E aí ela liga e eu vou receber o recado, pode ficar tranquilo. Bom, vou deixar o Facebook, que é o Leis do Sucesso, onde se você perdeu alguma coisa, você quer mais alguma informação, você pode acessar para você poder assistir todos os vídeos que eu fiz aqui pela Mundial. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, o que a gente tem é que o ministro da Fazenda, a Fazenda quer igualar o tempo de contribuição do homem ao da mulher para a aposentadoria. Então, o que acontece? O Ministério quer igualar a idade mínima e tempo de contribuição independente do gênero, além dos critérios da aposentadoria urbana e rural. Então, a proposta do Ministério da Fazenda, né, foi encaminhada ao Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, implica um novo e ousado modelo previdenciário, de acordo com fontes do governo. A idade mínima para aposentadoria seria fixada em 65 anos, tanto para homens como para mulheres, rompendo uma distinção de gênero que tem perdurado por décadas. O tempo mínimo de contribuição, definido em 35 anos, também seria idêntico para todos. Então, o que acontece? Na mesma linha, seriam eliminadas as diferenças existentes hoje entre as regras de aposentadoria da área urbana e rural. Atualmente, os trabalhadores do campo, eles têm normas específicas que dispensam a contribuição ao sistema previdenciário, onde é exigido apenas a comprovação de que trabalharam na área rural pelo período de 15 anos. Então, a confirmação do período de trabalho pode ser feita mediante uma declaração de sindicatos rurais, mecanismo considerado vulnerável a fraudes e manipulações. Então, os trabalhadores da área rural, eles podem se aposentar também por idade, né? Hoje com 55 anos no caso da mulher e 60 anos no caso do homem. Então, assim como no caso anterior, não é necessário comprovar a contribuição à Previdência, o que é exigido apenas aos trabalhadores da área urbana. Isso significa que os gastos da Previdência Rural precisam ser bancados integralmente pelo orçamento da União. Somente nos primeiros 10 meses do ano passado, o déficit dessa área chegou a 72 bilhões. Então, o que acontece na idade mínima? Para contornar a resistência das centrais sindicais de trabalhadores à imposição de uma idade mínima para aposentadoria, tanto urbana como rural, o Ministério da Fazenda idealizou um mecanismo engenhoso. Então, o que ele fez? Como está todo mundo já rateando com essa proposta, eles fizeram o seguinte. Então, a gente dá a cada 2 anos ao período de 35 anos de contribuição
seria reduzido 1 ano da idade mínima de 65 anos exigida para aposentadoria. Então, num exemplo concreto, um trabalhador que tenha contribuído durante 39 anos para a Previdência, ele poderia se aposentar. Ah, que legal, a pessoa trabalhou 39 anos, ela podia se aposentar com 63 e não 65, como previsto na regra geral. Então, assim, o argumento dos técnicos do Ministério é que seriam preservados os interesses dos trabalhadores que começam a trabalhar mais cedo, como é comum nas camadas sociais menos favorecidas. A única exigência seria a comprovação do recolhimento da contribuição durante todo o período, que não alcançaria os trabalhadores que exercem atividades na informalidade e não contribuíram como autônomos. Bom, isso ainda está em discussão, né? Os integrantes do Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda da Previdência estão verificando, né, essa proposta que, aliás, já tem desde outubro de 2014, já tem uma proposta na mesa da presidente Dilma Rousseff para aumentar, para igualar a idade do homem com a idade da mulher e para aumentar essa idade para 67 anos. Então, e essa agora é uma nova proposta do Ministério da Fazenda. Quem já assistiu os vídeos anteriores sabe que quem manda hoje é o Ministério da Fazenda, porque o INSS ele deixou de ser um órgão de arrecadação onde ele só paga as pessoas. Então, quem arrecada o dinheiro é o Ministério da Fazenda. Então, quem tem o dinheiro é quem manda. E quem está mandando agora, pelo que a gente está vendo, é o Ministério da Fazenda. Então, onde foi proposta essa mudança, além da idade, no tempo de contribuição, igualando homem e mulher. Bom, o ministro Joaquim Levy tem insistido, né, na importância de se realizar a reforma da Previdência, com a adoção de uma idade mínima de aposentadoria. Na sua visão, esse é o caminho que a trajetória fiscal do país seja sustentável ao longo dos próximos anos. Sua iniciativa de encaminhar uma proposta ousada sobre o tema reflete a urgência que confere uma ampla remodelação do modelo previdenciário do país. Bom, nos outros países, na Austrália, por exemplo, o homem se aposenta com 65, a mulher com 60. E, assim, diversos outros, sendo que não precisa nem comprovar todo esse tempo de contribuição que nós temos que comprovar. Então, mais uma vez, a gente está num país onde a gente paga muito e recebe pouco. E o que acontece? Com essa modificação, a gente vai verificar que, em atenção ao princípio da isonomia, que nada mais é o princípio da igualdade, na nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país, é o topo, é a Constituição. E na Constituição Federal existe o princípio da igualdade. Que nesse princípio da igualdade, ele fala que você tem que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida e na proporção de suas desigualdades. Então, a Constituição, ela previu uma série de normas que visam conferir tratamento diferenciado às mulheres, a fim de reafirmar positivamente a sua condição de igualdade material com os homens. Então, o que reconheceu a Constituição Federal, dentre outros direitos? A licença à gestação para a mulher com a duração superior à licença paternidade, o incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras, prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher. Então, essas exceções têm uma fundamentação própria. A primeira é de ordem biológica, justificada pelo fato de que o homem ele não participa diretamente da gestação, atividade que provoca na mulher a necessidade de repouso. E ele também não participa de modo direto da amamentação, que decorre da necessidade de o filho ser alimentado com leite materno. A segunda diferenciação entre homens e mulheres evidencia o reconhecimento de que ainda existem na prática situações de desigualdade que privilegiam os homens.
Então, assim, apesar de a mulher ela possui plenas condições físicas, intelectuais e psicológicas de competir no mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho ele continua sendo dominado pelo homem, além de normas de proteção à maternidade, ao criarem direitos excepcionais de natividade e assistência ao recém-nascido, tornarem menos interessante a contratação de mulheres. Então, o terceiro ponto de distinção diz respeito ao tempo de serviço e contribuição da mulher para a aposentadoria voluntária, concedendo à mulher um tratamento diferenciado ao ser exigido 5 anos de trabalho menos que os homens. Aqui o legislador levou em conta razões de natureza social, na medida em que a estrutura das sociedades conjugais brasileiras ainda demonstra que as tarefas domésticas, na maioria das vezes, são de responsabilidade exclusiva das mulheres. Então, o que acontece? As mulheres que trabalham fora de casa, elas exercem uma dupla jornada de trabalho, porque quando elas voltam para casa, elas têm outras atribuições, elas têm que cuidar do filho, elas têm que cuidar da casa, lavar roupa, cozinha, lavar louça. E no tocante aos direitos trabalhistas das mulheres, restou proibida a diferença salarial. É proibida, mas a gente sabe que o homem acaba sempre ganhando mais que a mulher. E no exercício de funções e critérios de admissão baseados no sexo, raça, cor, idade e outras formas de discriminação. Então, o que acontece? A mulher, ela não é igual ao homem. Por mais que queiram dizer que hoje existe um movimento, que a mulher... em muita coisa a mulher não tem uma força que o homem tem. Você pega um homem mais ou menos do mesmo tamanho que a mulher, com o mesmo peso, ele tem muito mais força. São diferentes, então não adianta você querer tratar igual. A mulher trabalha muito mais quando ela trabalha fora e ela tem a jornada em casa. Então, o que acontece? Está estabelecido na Constituição Federal. Então, é inconstitucional essa mudança. E essa mudança, além do que, em todos os outros países você vê essa diferenciação na idade do homem e da mulher. E aqui no Brasil eles estão querendo inovar, ou seja, eles estão querendo reduzir, eles vão seguindo. Então, se não for feito nada, eles continuam apertando. Cada vez você paga mais e tem menos direitos. Então, é preciso dar um basta nisso. Por quê? Porque isso é totalmente inconstitucional e você está tratando de maneira diferente, de maneira igual, pessoas diferentes. Então, isso a gente não pode, não pode acontecer num Estado democrático de direito. Então, é um absurdo você querer igualar isso. Bom, vamos ver o que acontece, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu vou passar meus contatos para a gente respirar um pouquinho. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O Facebook é Leis do Sucesso. No YouTube você digita Tatiana Ragosta, que você já vai ter acesso aos vídeos, se você não tiver Facebook. E você pode entrar também no site do escritório, que é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, o INSS, um dos casos assim recentes, ele não pode cobrar o benefício previdenciário pago indevidamente por meio de execução fiscal. Então, o que acontece? A Fazenda Pública, ela só pode inscrever em dívida ativa e cobrar as execuções fiscais e os créditos derivados das suas atividades típicas. O desembargador federal Cotrim Guimarães julgou extinta uma execução fiscal proposta pelo INSS para cobrar valores referentes ao benefício previdenciário pago por erro a um segurado da autarquia. Então, o que acontece? Por meio do procedimento da execução fiscal, você cobra dívidas tributárias e não tributárias pela União, estados, municípios. Contudo,
O conceito de dívida ativa não tributária, embora amplo, não permite à Fazenda Pública inscrever em dívida todo e qualquer crédito ao seu favor. Então, os créditos que o INSS ele acha que ele tem direito, ele não pode simplesmente chegar e inscrever na dívida ativa a pessoa, tá? Porque é incabível, por mais que ele entende que é... Então, se você tiver algum débito aí inscrito do INSS, você pode recorrer. Então, nesse caso, o relator entendeu que a natureza do crédito não permite a sua inclusão na dívida ativa, já que não se refere a contribuições previdenciárias, mas a valores recebidos pelo beneficiário por erro administrativo do INSS. Então, nessa hipótese, o crédito não pode ser inscrito em dívida ativa e ser cobrado pelo procedimento de execução fiscal. Então, se você tiver um problema semelhante, então você saiba que o INSS ele não está agindo corretamente com você, tá? Bom, vou falar um pouquinho das gestantes do salário maternidade, porque a gente vê aí acontecendo um monte de coisa e muitas vezes as pessoas não têm informação. Bom, como muitos sabem, a gestante, né, ela tem direito à estabilidade no emprego, desde que ela ficou grávida até 5 meses após o parto. É importante lembrar, né, que a empregada ela tem o direito à estabilidade, mesmo que ela tenha ficado grávida, ainda que seja no período do aviso prévio, tá? Ela vai ter da mesma maneira a estabilidade. Então, a gestante que ela for demitida no período de estabilidade, ela tem direito à reintegração no emprego. Ou, se não for possível reintegrar essa funcionária no emprego, ela tem que ser indenizada por isso. Bom, mas se, vamos supor, mesmo sabendo de sua estabilidade, ela se nega a voltar para o emprego, porque ela fala que lá não vai fazer bem para a criança, ela não está se sentindo bem, bom, enfim. Aí o que acontece? Ou se ela estiver em meio a um processo judicial demorado, para conseguir a reintegração, né? Então, isso vai acabar impedindo que ela receba... O que acontece? Se nesses casos ela vai ficar sem o recebimento do salário maternidade. Então, vamos... Primeiro, de quem é a responsabilidade do pagamento do salário maternidade? Essa responsabilidade é da empresa, tá? Então, essa responsabilidade é da empresa, mas a empresa, ela compensa. Ela só paga para a funcionária, mas ela vai compensar o que foi pago no salário maternidade nas contribuições previdenciárias. Então, ela vai ter um desconto no valor. Então, quem vai sofrer de fato a oneração, ou seja, quem realmente está lá pagando o auxílio maternidade, o salário maternidade, é o INSS. Aliás, se não acontecesse dessa maneira, nenhuma empresa mais contrataria mulher, né? Dos 20 aos 45, dos 15 aos 45, nenhuma mulher mais seria contratada por medo de engravidar e a empresa ter que acabar pagando aí para a funcionária, né, o salário maternidade. E aí o que acontece? Muitas vezes esse benefício, quando a funcionária ela é demitida sem justa causa, o INSS acaba negando o pagamento do salário maternidade. Então, eles falam que o seguinte, que durante o período, logo que ela saiu do emprego e ela está desempregada, ela faz jus ao recebimento do salário maternidade, o INSS entende que sim, ela faz direito, mas nos casos de demissão, antes da gravidez ou durante a gestação, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido. Então, o INSS entende que se ela foi dispensada grávida e não está em justa causa, ela não tem direito ao salário maternidade. E aí o que acontece?
ela tem, claro que ela tem esse direito, se ela está grávida e ela saiu da empresa, ela ainda é segurada do INSS, ela ainda está na qualidade de segurada, ela pode, sem dúvida, receber o salário maternidade. Então, o que ela tem que fazer? Nesse caso, ela vai ter que entrar com uma ação, não vai ter jeito, porque eles alegam que o decreto, né? Então, tudo assim, perante o INSS, você vai no INSS, ele fala, não, mas o decreto fala que não. Mas o decreto, só que o decreto, ele tá abaixo da lei. E a lei fala que ela tem direito. Então, como o decreto, ele tá abaixo da lei, ele tem que obedecer à lei. Então, nesse caso, a lei fala que ela tem direito, sim. Então, o decreto é ilegal, o 3048/99, quando ele diz que ela não tem direito se ela sai sem justa causa. E aí o jeito, infelizmente, é ingressar com uma ação judicial contra o INSS para que a pessoa venha a receber o benefício. Um outro assunto que a gente tem verificado muito também é a tarefa difícil da aposentadoria dos trabalhadores de hospitais. Porque, assim, todos aqueles que trabalham no hospital, né, que a aposentadoria é especial. Então, aposentadoria especial, para quem não sabe, é quando a pessoa trabalha em condições insalubres, ela trabalha com agentes que fazem mal à integridade física dela. Então, essas pessoas, elas são retiradas mais cedo, né, do trabalho, porque faz mal para a saúde. Então, se elas ficarem um período normal de trabalho, isso vai afetar muito a saúde. Então, por lei, elas tem um tempo menor de trabalho. Então, o que acontece? Todos aqueles que trabalham no hospital, necessariamente, eles correm risco de doenças, porque eles estão expostos de forma permanente a diversos agentes químicos, físicos, biológicos agressivos para a saúde humana. Então, não importa se ele é médico, se é enfermeira, se é recepcionista, porque o que acontece? É recepcionista, não, ela não mexe diretamente, mas ela tá lá, ela pega vírus, ela pega bactéria, ela tá, sim, arriscando a saúde dela. Um vigilante, um auxiliar de almoxerifado, um trabalhador de manutenção, a pessoa que está no setor de compras, na lavanderia. Então, ou qualquer outro setor do hospital, não tem como negar que o trabalho nesse tipo de ambiente é insalubre. Expõe o trabalhador a agentes agressivos para a saúde. Mas o que acontece? A lei cada vez mais vai restringindo esse direito. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas têm aposentadoria especial negada até por falta de conhecimento do INSS. Então, convém procurar um profissional que entenda da área para que ela possa se aposentar da maneira especial. Bom, gente, infelizmente o programa está chegando ao final. Eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso, o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje já faz 1 ano que eu estou aqui junto de vocês, todas as terças-feiras. Espero continuar muitos outros anos aqui na Mundial. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Uma semana e um ano extraordinário para vocês. Boa noite.